Olá pessoal, boa noite. Na aula de hoje estaremos dando continuidade aí à nossa disciplina de citologia clínica e vamos estudar, o conteúdo da unidade 3. Hoje estaremos aí abordando o líquido sinovial, como ele é formado, quais os conceitos que a gente precisa entender dentro de líquido sinovial e como ele será analisado. Devido à complexidade do conteúdo e ao grande volume de informações, essa aula foi dividida em duas partes. Hoje nós estaremos estudando a parte 1 e na próxima semana estaremos aí estudando a parte 2. Na parte 1 nós vamos estudar alguns conceitos básicos, desde o que é o líquido sinovial, passando pela sua formação, até os principais conceitos relacionados aí em sua análise. Joia? Na aula que vem nós faremos aí a correlação clínico-laboratorial dos achados, que a gente pode encontrar aí no líquido sinovial. Bom, pessoal, as articulações sinoviais compõem aí a maior parte das articulações do corpo. E essas articulações, elas permitem aí a movimentação entre dois ossos sem que a gente tenha aí um atrito entre as extremidades do mesmo. Essas articulações elas são formadas aí por uma cartilagem articular e essa cartilagem ela é banhada pelo fluido sinovial ou o líquido sinovial, que tem aí propriedades lubrificantes e fica aí retido em uma estrutura chamada de cápsula articular. Dentro da cápsula articular, nós temos também uma estrutura denominada membrana sinovial. Essa membrana ela é muito importante, porque além de fazer a retenção do líquido ali naquela cavidade, a gente tem também ela como uma função de produtora de algumas moléculas do líquido e também com uma função de limpeza do líquido sinovial. Ela é capaz também de realizar a limpeza, de fazer ali a remoção de detritos celulares, remoção de substâncias que não são aproveitáveis pelo líquido sinovial. Então ela se faz muito importante. Joia? A gente vai estudar mais um pouquinho sobre a membrana mais adiante. Pessoal, quando as articulações apresentam patologias, como por exemplo artropatias infecciosas, autoimunes ou induzidas pela formação de cristais, a análise do fluido sinovial vai ser capaz aí de diagnosticar quais foram as causas dessas patologias, o que a gente pode encontrar no fluido que pode estar correlacionado com essas patologias. Fazer a análise do fluido, então, vai nos dar respostas, beleza? Nas articulações sinoviais, os ossos são revestidos aí por um tecido cartilaginoso e esse tecido cartilaginoso, esses ossos revestidos por um tecido cartilaginoso são separados por uma cavidade. Nessa cavidade em que vai estar contido o líquido sinovial e a essa cavidade nós vamos chamá-la agora, dar-se o nome aí de cápsula articular. A cápsula, como a gente viu anteriormente aqui, ela é formada por uma membrana chamada de membrana sinovial. Essa membrana ela contém aí células fibroblastoides que são especializadas em algumas funções específicas nessa região. Como por exemplo a produção aí de dos principais componentes do líquido sinovial, de um dos principais componentes que a gente vai ver mais adiante, e também responsável aí pela limpeza, pela manutenção ali da pureza e da integridade do líquido sinovial. A estas células presentes na membrana sinovial dá-se o nome de sinoviócitos. Nós temos dois tipos de sinoviócitos na membrana sinovial, pessoal. Os sinoviócitos do tipo A, que são semelhantes aos macrófagos e fazem a limpeza do líquido sinovial. Nós temos aqui os sinoviócitos do tipo A, que são responsáveis pela limpeza. E nós temos os sinoviócitos do tipo B, que são semelhantes aí a fibroblastos, Esses sinoviócitos do tipo B
eles produzem aí uma substância muito importante para o líquido sinovial, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele vai ser extremamente importante aí para garantir uma correta viscosidade para esse líquido sinovial. Além de ter essa função de tornar o líquido viscoso para lubrificar a articulação, o líquido também vai conter aí nutrientes, né, que vai permitir a absorção de impactos durante atividades como caminhadas e corridas. Então, o líquido sinovial, pessoal, que a gente pode chamar daqui para frente de LS, é um fluido bastante importante, né? Um fluido essencial aí para a manutenção de uma boa saúde, beleza? Bom, o LS recebeu esta denominação por possuir aí um aspecto semelhante à clara de ovo. Em condições normais, ele é um fluido aí viscoso que tem por função principal proteger as articulações contra impactos, né? Sejam impactos ocasionados aí por saltos, né? E por movimentações no geral. Além disso, o líquido ele é rico em nutrientes que são utilizados pelas células que o compõem, né? Pelas células que compõem a cavidade articular. O que isso significa? Nós temos uma membrana de cartilagem recobrindo as extremidades ósseas, né? Correto? A gente já viu anteriormente. E dentro dessa estrutura, dessa cavidade, a gente tem o líquido, né? Só que existe um problema dentro dessa estrutura, que é a questão da nutrição dessas células que estão nas superfícies ósseas. Né? Não há terminação nervosa, como a gente já sabe, né? Como a gente viu lá em histologia, não há, desculpa, não falei terminação nervosa, não há a presença de leitos vasculares em cartilagens. Então, a nutrição dessas superfícies cartilaginosas no interior da cápsula, onde está contido o líquido sinovial, é feita basicamente pelos nutrientes presentes no líquido sinovial, beleza? O líquido é ainda um importante marcador da saúde das articulações. Por isso, quando há um desequilíbrio aí no microambiente articular, a sua análise vai permitir realizar o diagnóstico e orientar quais as possíveis abordagens de tratamento, beleza? Olha só, aqui nós temos 3 exemplos aqui de líquidos sinoviais coletados. O primeiro aqui está normal, né? Ele vai de transparente a um amarelo pálido, sem turbidez, enquanto que o segundo, né, apresenta-se aqui com uma turbidez e uma coloração meio que cremosa, pastosa. Isso condiciona esse líquido ser aí confrontado, ser correlacionado com um excesso de leucócitos ou até mesmo um excesso de cristais. E aqui, né, um líquido sinovial com um aspecto sanguinolento, devido aí a algum derrame, né, que foi ocasionado aí na região próxima à cavidade articular. A composição deste líquido vai ser influenciada pelo metabolismo das células articulares e pelo influxo das proteínas plasmáticas provenientes aí do leito vascular. Então a gente vai ter um líquido que vai ser extremamente rico em nutrientes, que vai ser produzido não só pelos sinoviócitos de tipo B, mas também pela presença, né, de um filtrado plasmático. Como que a gente vai segregar isso a partir de agora? Nós vamos separar a formação do líquido sinovial agora em moléculas de alta complexidade, de alto peso molecular, produzidas pelos sinoviócitos, e moléculas de baixo peso molecular, que serão provenientes do plasma. Por que essa diferença, pessoal? Porque as células
intraarticulares, aí, as células presentes dentro da membrana sinovial vão produzir moléculas de alto peso molecular, e o plasma sanguíneo vai deixar apenas moléculas de baixo peso molecular, porque o líquido sinovial, na verdade, vai ser um ultrafiltrado do plasma, né? Então não são todas as moléculas que estão no plasma sanguíneo que serão levadas para dentro do plasma. Serão levadas apenas moléculas de baixo peso, enquanto que as moléculas de alto peso não serão capazes, né, de atravessar a membrana. Dessa forma, então, em resumo, o líquido ele vai ser um misto aí de moléculas de alto peso produzidas pelos sinoviócitos, como eu acabei de dizer, e moléculas de baixo peso provenientes de uma ultrafiltração plasmática. Proteoglicanos e ácido hialurônico são as moléculas de alto peso que serão produzidas pelos sinoviócitos. Essas moléculas elas são osmoticamente ativas. O que isso significa? Que elas vão contribuir aí fielmente para a manutenção do volume do líquido, beleza? Vai evitar que a gente perca, né, um volume de líquido, que a gente perca a normalidade, né, do líquido presente ali naquela região. Correspondendo à sua origem, já que grande parte do líquido é composto a partir de ultrafiltrado plasmático, a concentração proteica vai ser semelhante à plasmática, com excludente aí apenas as proteínas de alto peso molecular, como a gente já viu, né? Elas são incapazes de atravessar a membrana sinovial. Em comparação com o plasma, em condições normais, o conteúdo total aí de proteínas no líquido vai ser de aproximadamente 1/3 da concentração plasmática normal, né? Então, se a gente comparar, né, a quantidade de proteínas do LS com as proteínas plasmáticas normais, né, da circulação normal, a gente vai ter aí no LS cerca de 1/3 daquilo que tem na circulação normal. Quanto à celularidade, normalmente a gente tem aí uma predominância de monócitos e linfócitos. E se houver, em algumas situações, aí, algumas atividades inflamatórias, algumas reações inflamatórias ou até mesmo infecções, a gente pode ter aí a proliferação de neutrófilos. Outros aspectos, pessoal, já que o líquido sinovial é semelhante aí ao plasma sanguíneo, porque é derivado basicamente do plasma sanguíneo, adiante nós vamos estudar, né, alguns aspectos bioquímicos que são relacionados aí ao LS, beleza? A coleta do líquido é realizada aí a partir da técnica de artrocentese, que consiste aí na aspiração do líquido sinovial do leito articular. A técnica pode ser utilizada para fins terapêuticos, que buscam aí remover o excesso de líquido sinovial que se acumulou devido a lesões articulares infecciosas ou não. Vale ressaltar também que o líquido em excesso, nesse caso aí, vai impedir, né, a mobilidade normal, né, do membro, e vai ocasionar também dores locais. Por isso, a utilização como fins terapêuticos para remover esse excesso de líquido se faz importante. Para fins de diagnóstico, a artrocentese ela tem por objetivo coletar as amostras para que a gente possa fazer aí uma avaliação, né, de possíveis artrites infecciosas ou não. Como artrites infecciosas, podemos citar aquelas que envolvem consequentemente micro-organismos e que por algum motivo eles foram parar, né, na cápsula, foram parar no líquido sinovial, que normalmente vai ser estéril. Representando aí as artrites não infecciosas, podemos citar aí aquelas que vão envolver a deposição de cristais, né, como a gota, e também aí as artrites são consideradas autoimunes. Aqui é um exemplo, né, de uma artrocentese da ATM, da articulação temporomandibular, né, onde a gente tem aqui o extravasamento do líquido após a técnica da artrocentese.
Antes da coleta, pessoal, deve-se seguir aí com um jejum de mais ou menos 8 horas. Haja visto que a composição do LS vai ser semelhante, né, à do plasma sanguíneo. E indica-se também, né, junto aí à coleta do LS, também uma coleta de sangue, né, de forma concomitante, né, ao mesmo tempo, para que a gente tenha aí uma melhor avaliação dos achados, já que os líquidos eles compartilham, né, de muitas proteínas, de muitas moléculas em comum. Para a realização da técnica de artrocentese é indicado aí uma ampla higienização do local. Por quê? Para que a gente evite inocular possíveis agentes contaminantes no ato ali da punção, beleza? A punção ela deve ser realizada em 2 etapas. A primeira etapa ela vai consistir aí na travessia, né, ao tecido epitelial, e a segunda etapa vai consistir em atravessar a cápsula articular. Joia? Após a punção, normalmente aí a seringa vai ser etiquetada e enviada para o laboratório para uma análise imediata. O envio da seringa e o não fracionamento, pessoal, dessas amostras no ato da coleta é capaz de reduzir aí possíveis prejuízos, né? Prejuízos esses que vão estar relacionados à lise celular e a alterações bioquímicas. Então, depois que a gente remove o líquido sinovial, é muito importante que a gente o manipule aí no momento pré-analítico na menor quantidade de tempo possível, né? Que não haja tanta manipulação pré-analítica, para que a gente tenha uma amostra fiel. Alguns laboratórios podem ainda assim, né, mesmo não sendo indicado, solicitar aí a separação do líquido sinovial em alíquotas. Nesse caso, utiliza-se aí um tubo estéreo heparinizado para avaliação microbiológica, né, um tubo heparinizado aí para contagem celular e, por último, um tubo livre de anticoagulantes, né, para os demais testes que serão realizados. Esse tubo livre de anticoagulante ele deve ser logo em seguida centrifugado. Por quê? Para que a gente separe a porção plasmática, né, desse líquido, para que a gente não tenha um interferente com a população celular ali presente. Uma informação importante a se acrescentar é que não se deve utilizar anticoagulantes liofilizados, porque estes podem interferir aí na análise dos cristais, beleza? Então, olha só, basicamente como acontece aqui uma artrocentese de joelho, a gente faz a higienização do local, né? Se possível utilizando iodo, né? Marca-se o local em que vai ser realizada a artrocentese e aí a gente realiza, né, a punção e coleta o líquido sinovial. Pessoal, durante a análise aí do líquido sinovial são levados em conta 4 grandes avaliações. Uma avaliação macroscópica, uma avaliação microscópica, uma avaliação bioquímica e uma avaliação microbiológica, beleza? No aspecto macroscópico são avaliados aí o volume, a cor, a turbidez e a viscosidade. Já no aspecto microscópico, a gente avalia a população celular presente e a presença ou não de cristais. No aspecto bioquímico, a gente avalia principalmente aí a presença de glicose e de proteínas totais. Mais adiante, a gente vai ver que algumas outras moléculas, algumas outras enzimas também podem ser analisadas, né, a depender da condição que está sendo pesquisada. E no aspecto microbiológico, a gente faz aí uma observação, né, por meio de técnicas microbiológicas, como coloração de grã e cultivo, a presença ou a ausência de micro-organismos. É pesquisada, né, se há micro-organismos ou não. O que é de se esperar é que a gente encontre ali um líquido completamente estéril e que não haja contaminação microbiológica. Vale ressaltar também, pessoal, que as dosagens de proteínas e de glicose vão ter aí um baixo valor de diagnóstico. Por quê?
essas proteínas e a quantidade de glicose, desculpa, respondem diretamente à concentração plasmática do leito vascular. Então, qualquer alteração que tiver no leito vascular, na circulação normal, a gente também pode ter uma alteração aqui na cavidade articular, no líquido sinovial. Então, a gente não utiliza proteínas e glicose aí para dar um diagnóstico, né? No máximo, a gente utiliza para apoiar, para embasar um diagnóstico utilizando outros termos, outros conceitos que a gente vai estudar mais adiante. Na avaliação macroscópica do líquido sinovial, os seguintes aspectos aí vão ser levados em consideração. Serão levados em consideração o volume, a cor, a turbidez e a viscosidade. Joia? O volume normal do líquido sinovial ele vai ser inferior a 3,5 ml. Joia? Mas quando há um processo inflamatório em curso, a depender da sua gravidade, nós podemos ter aí, né, cavidades articulares, leitos articulares contendo cerca de 25 ml, né, de líquido sinovial. Quanto à turbidez e à coloração, pessoal, o líquido sinovial normal ele deve ser límpido e incolor, né, e no máximo possuir aí uma coloração amarela pálida. Então, o normal ele tem que variar dentro disso, de incolor para um amarelo pálido, um amarelo bem clarinho. Em situações anormais, a turbidez aí do líquido vai estar relacionada a uma elevação do número de leucócitos. E não só ao número de leucócitos. A gente pode ter um aumento da turbidez também relacionado aí à presença de cristais, como a gente viu lá no começo. Não só isso também, né? Mais coisas. Lipídios, presença de fibrina, presença de substância amiloide e a presença também dos chamados corpos riciformes ou corpos de arroz, beleza? A substância amiloide, pessoal, está relacionada aí a alguns agregados proteicos que são formados no líquido sinovial, enquanto que os corpos riciformes são basicamente formados aí pela associação entre colágeno e fibrina. Essa associação ela vai ser aí uma associação que vai indicar uma degeneração cartilaginosa. Quando que acontece uma degeneração cartilaginosa na articulação? Quando a gente tem aí um caso de artrite autoimune, beleza? Então a gente tem, em resumo, né, alterando a turbidez aí do líquido sinovial, o número de leucócitos, se está elevado, a presença de cristais em grandes quantidades, a presença de lipídios, a presença de fibrina, a presença de substância amiloide e aos corpos riciformes, como eu acabei de dizer. Já a coloração do líquido, pessoal, em condições anormais, ela pode se apresentar aí das seguintes formas. A condição normal, como a gente já viu, né, tem que ser aí um aspecto branco, a no máximo amarelo pálido. Quando se apresentar de outras formas, que a gente vai ver aqui agora, deve se atentar, né, deve se correlacionar com os aspectos clínicos e com os outros achados aí laboratoriais para se chegar a um diagnóstico final. Quando o líquido for se apresentar com uma coloração, com um amarelado um pouco mais forte do que um amarelo pálido, né, como é considerado normal, pode-se estar aí indicando, pode-se estar indicando aí um processo inflamatório em seu início, beleza? Então, o amarelamento aí com um pouco mais de intensidade indica aí um processo inflamatório. Quando temos coloração amarelo esverdeado, indica-se que há a presença de infecção, de micro-organismos. A coloração de branca a amarela cremosa indica a presença de cristais. A coloração dourada vai indicar aí a presença de colesterol.
E a coloração vermelha vai indicar aí a presença de eritrócitos ou também de hemoglobina, joia? Um outro aspecto macroscópico que deve ser observado é a viscosidade. A viscosidade do líquido vai responder diretamente à concentração de ácido hialurônico e proteoglicanos, joia? Normalmente o líquido sinovial ele vai formar um fio de 5 centímetros, né? Quando a gente for fazer aí o teste do fio, o testezinho da pipeta. E esses 5 centímetros será considerado como a viscosidade normal, né? Será considerado aí como conceito de viscosidade normal. Como que a gente avalia esse fio? Como é que a gente avalia a viscosidade do líquido sinovial? A viscosidade ela vai ser avaliada por meio desse fio, né? E esse fio ele vai ser obtido aí a partir do gotejamento do líquido por meio de uma seringa sem agulha ou através aí de uma pipeta. A gente vai deixar o líquido gotejar normalmente, sozinho, e aí a gente vai medir, né, quantos centímetros esse fio teve aí em sua extensão. Se a gente tiver um fio com mais ou menos aí 5 centímetros de comprimento, né, nós temos aí uma condição normal. Quando a viscosidade estiver aí diminuída, consequentemente o fio será bem menor do que 3 centímetros, beleza? A redução, né, da viscosidade, vale ressaltar aqui para vocês, pode estar relacionado aí a processos inflamatórios e infecciosos. Esses processos eles vão impedir uma correta polimeração dos proteoglicanos e também do ácido hialurônico. Então a gente vai ter a presença desse ácido hialurônico e desses proteoglicanos, só que nós não temos uma polimerização deles. Então se a gente não tem a polimerização deles, consequentemente nós não teremos, né, a viscosidade, a retenção de água, né, a capacidade deles de lubrificar. Consequentemente, não havendo a polimerização, não vai haver, né, a formação do fio. Vale ressaltar ainda que, em hipótese alguma, deve haver aí coagulação do líquido, principalmente devido à ausência de fibrinogênio, pessoal, que é uma molécula plasmática de alto peso molecular, ou seja, fibrinogênio está lá no sangue. É alto peso molecular, está no plasma sanguíneo. Se é de alto peso molecular, ela não pode atravessar para o líquido sinovial. Se o líquido sinovial coagular, é importante ressaltar que deve-se ter presente aí o fibrinogênio, e isso não é normal, né? Isso é anormal, beleza? Então, gente, quando acontecer a coagulação, só para resumir esse finalzinho aqui, quando acontecer então a coagulação, há de se supor, né, que houve sim então a entrada de um fibrinogênio plasmático, né? Fibrinogênio este que foi capaz de entrar aí no leito articular por meio aí de danos à membrana sinovial, ou também após punções aí de cunho traumático, né? Punções errôneas que acabaram por lesar ali o leito articular, acabaram por lesar ali a cápsula articular, joia? Então aqui, ó, nós temos uma tabelinha em que declara quais são os valores de referência considerados normais com relação ao volume, ó, menos do que 3,5 ml. A coloração ela deve ser aqui no máximo, para ser considerado normal, até um amarelo pálido, né? A sua turbidez, né, deve ser de aspecto claro, de aspecto translúcido, né? E a viscosidade deve formar aí, né, no teste do fio, a gente deve ter aí entre 4 a 6 centímetros, né, de tamanho, de comprimento, sendo aí por volta de 5 centímetros o que é mais encontrado hoje. Para avaliar a viscosidade, pessoal, também pode ser utilizado uma análise chamada teste da mucina.
Esse teste consiste aí na adição de ácido acético, de 2 a 5% no líquido sinovial, de concentração 2 a 5% no líquido sinovial. Após a adição desse ácido, observa-se aí a formação ou não de um coágulo, né? Ou a formação também parcial de um coágulo. Se a formação for de um coágulo firme e compacto, a viscosidade vai aí encontrar-se de aspecto normal. Se a gente tiver a formação de um coágulo firme, então a viscosidade está normal. Entretanto, se for formado um coágulo frouxo, né, e com pedaços, aí, com fragmentos que podem estar dispersos, a viscosidade vai encontrar-se aí de forma reduzida. Então, a gente tem aqui um coágulo rígido, né, um coágulo compacto, aqui nessa imagem, demonstrando aqui uma viscosidade normal, e aqui nós temos, né, coágulos que são frouxos, coágulos frouxos, que representam aí uma viscosidade reduzida. Na avaliação microscópica do LS, os seguintes aspectos serão levados em consideração, gente. A contagem global e a diferenciação de leucócitos, além, né, da pesquisa de cristais. Joia? Então, na microscopia, nós vamos basicamente evidenciar aí a contagem global e diferencial de leucócitos e vamos pesquisar os cristais. Joia? É importante ressaltar que antes do início da contagem, as amostras elas serão tratadas aí com hialuronidase. A hialuronidase é uma enzima que vai aí clivar as moléculas de ácido hialurônico, inativando-as, né, consequentemente. Inativando o ácido hialurônico, como a gente já viu, que ele é responsável pela viscosidade, que ele é responsável até certo ponto pela manutenção da viscosidade, né? Se a gente clivar essa molécula, se a gente clivar o ácido hialurônico, consequentemente a gente vai reduzir, né, a viscosidade. Esse líquido ele vai passar aí de viscoso para não viscoso. Isso é muito importante, né? Porque para a gente realizar uma leitura, para a gente realizar um quantitativo aí de células ou pesquisa de cristal, a gente precisa do líquido sinovial, né, sem grumos, sem estar em sua forma viscosa. Apesar de levar em conta aí a contagem global e diferencial de leucócitos, no líquido sinovial a gente também pode encontrar outras aí populações celulares, como sinoviócitos e células cartilaginosas, beleza? No próximo slide eu vou passar para vocês aqui uma tabelinha com as principais células que a gente vai encontrar. Com relação aos valores de referência, na contagem de leucócitos, a gente deve encontrar de leucócitos totais aí, né, no líquido sinovial, uma contagem de menor ou igual a 200 células por microlitro, beleza? E com relação à contagem diferencial, contando principalmente neutrófilos, a quantidade ideal deve ser, né, menor ou igual a 25%, joia? E a presença de cristais, para o líquido sinovial ser considerado normal, não deve haver nenhum cristal, joia? A quantidade de cristal, depois a gente vai ver mais adiante, ela é específica aí para determinadas patologias. Então, no líquido sinovial normal, não é normal da gente encontrar cristais, a ausência total de cristais. Bom, a tabela aqui vai evidenciar os principais conjuntos celulares e não celulares que podem ser encontrados aí no líquido sinovial, beleza? Podemos encontrar neutrófilos. Os neutrófilos eles vão estar basicamente relacionados a infecções bacterianas e inflamações por cristais. Podemos encontrar linfócitos, que vão ser encontrados aí basicamente em inflamações não bacterianas. Podemos encontrar macrófagos, que vão estar aí presentes em condições normais e também em infecções virais. Podemos encontrar as células sinoviais,
As células sinoviais elas estão presentes ali em condições normais, já que são células residentes, né, na membrana sinovial, então é possível que as mesmas descamem e parem ali no líquido sinovial. É possível também a gente encontrar células LE, né? Essas células elas são relacionadas aí a neutrófilos ovais, que são aí encontrados em pacientes que possuem, né, o lúpus eritematoso. Podemos encontrar aí células de Reiter, né, que são macrófagos vacuolizados que contêm aí neutrófilos em seu interior. Essas células elas são encontradas principalmente aí na síndrome de Reiter e também em algumas inflamações não específicas. Podemos encontrar as células RA ou ragócitos. Os ragócitos são células aí neutrófilas, né, com citoplasma escuro, contendo aí alguns imunocomplexos. Essas células elas são encontradas em casos de artrite reumatoide e também podem ser encontradas em casos de inflamação e também aí problemas de cunho imunológico. Corpos de arroz ou corpos riciformes também são estruturas que a gente consegue encontrar, consegue evidenciar em um líquido sinovial. Os corpos riciformes são complexos proteicos aí, compostos basicamente de colágeno e fibrina, e esses compostos, como a gente já viu lá no começo da aula, são encontrados principalmente em casos de tuberculose séptica e também em casos de artrite reumatoide. Esses compostos, né, esses corpos riciformes, são provenientes ali da degeneração, né, do ápice, né, da degeneração da superfície óssea. Gotas de gordura também podem ser encontradas aí no interior das células e também no exterior das células, não necessariamente no interior. Essas gotas vão representar principalmente aí traumas e também inflamação crônica, ou seja, a gordura vai estar basicamente relacionada a traumas ali na região da cápsula articular, joia? Ainda é possível encontrar a hemosiderina. A hemosiderina ela vai estar presente aí em decorrência da lise de hemácias, né? Só que a hemosiderina ela vai ser encontrada aí junto às células sinoviais. Por quê? Algumas células sinoviais, como a gente já viu, né, alguns sinoviócitos, principalmente os do tipo A, eles são responsáveis pela limpeza do líquido sinovial. Então, consequentemente, há de se esperar que essas células elas contenham em seu interior alguns metabólitos, né, recolhidos ali do LS. Só voltando aqui, pessoal, uma informação sobre os corpos de arroz. Eu falei que é referente à degeneração óssea. Não, nos corpos de arroz ou corpos riciformes, os complexos de colágeno e fibrina são provenientes de degeneração cartilaginosa, beleza? Degeneração ali da superfície cartilaginosa que recobre o osso dentro ali da cápsula articular. Bom, a contagem global de células então deve obrigatoriamente ser realizada em até 1 hora após a coleta do material, né, para que a gente mantenha, né, o material ali o mais fresco e o mais fiel à realidade possível. A contagem pode ser realizada manualmente ou também através de contadores automatizados. Os contadores automatizados eles não são tão específicos, porque devido aí à característica viscosa do material e por também não conseguirem aí distinguir algumas situações, como por exemplo gotículas de gorduras aí no interior de células. Para a contagem dos leucócitos, pode-se utilizar aí tampões de diluição, entretanto, deve-se ter muita atenção com relação a isso, porque aqueles tampões que possuem ácido acético não podem ser utilizados, né? Lembram por quê, né? Porque o ácido acético ele vai formar grumos, né? Ele vai coagular basicamente o líquido,
Joia? É importante lembrar também que para a contagem global de células aqui no LS, utiliza-se aí a câmara de Neubauer, né, o retículo aí utilizado para contar os leucócitos. Durante a contagem, pode-se contar também os eritrócitos, seguindo aí os mesmos padrões da contagem hematológica. Na contagem de leucócitos, serão considerados normais as amostras em que a gente encontrar aí basicamente um quantitativo igual ou menor do que 200 células por microlitro, como eu já disse anteriormente. E em caso de infecções severas, a contagem ela vai poder ultrapassar aí cerca de 100 mil células por microlitro, 100 mil leucócitos aí por microlitro, beleza? A partir da aula que vem, da segunda-feira, nós estaremos discutindo isso com uma maior especificidade, joia? A contagem diferencial de leucócitos é realizada aí a partir de lâminas confeccionadas com esfregaços finos, né? Esses esfregaços eles devem ser confeccionados também de uma maneira aí suave, né? De modo que a gente tenha aí a manutenção da integridade celular para que a gente possa avaliar da maneira mais fiel e correta possível. Normalmente os neutrófilos correspondem aí a no máximo 25% da quantidade global total, beleza? Em algumas situações podem exceder aí os 50%, como é no caso da gota, pseudogota e na artrite reumatoide, que são aí condições que vão estar relacionadas aí à ativação, né, de respostas inflamatórias, de atividade inflamatória. Não obstante, a contagem diferencial pode ainda atingir e exceder cerca de 75% quando houver aí uma infecção aguda. Os neutrófilos, pessoal, é importante ressaltar que eles podem ser encontrados aí contendo características degenerativas, contendo em seu interior bactérias fagocitadas, contendo cristais também fagocitados em seu interior, gotículas de gordura, inclusões granulares que vão estar relacionadas aí a complexos imunes que foram fagocitados, joia? Com relação aos neutrófilos contendo aí os complexos imunes, como a gente já viu anteriormente, esses são chamados de ragócitos. A sua presença é extremamente importante para pacientes que possuem artrite reumatoide, porque a presença de ragócitos, a presença de neutrófilos com complexos imunes em seu interior, indica que há um mau prognóstico da doença, que a doença não está evoluindo, né? Que a doença está progredindo. Quanto aos linfócitos, pessoal, normalmente correspondem aí a 15% dos leucócitos do líquido sinovial. Em relação aos monócitos e macrófagos, são as células aí predominantes em situação normal. Em condições normais, do líquido sinovial normal, há aí uma predominância de 65%, né, de macrófagos e monócitos aí da contagem total. Os macrófagos eles podem estar aumentados em decorrência de artrites, sejam elas artrites virais ou seja aí também relacionada a artrites sem nenhuma condição imunológica relacionada, né? Pode ser uma artrite sem causa aparente e também na síndrome de Reiter. Já em relação aos eosinófilos, a sua contagem normal vai estar em torno de 2%. E quando excede esse índice de 2%, né, pode estar associado à doença de Lyme. Também pode estar relacionado aí à artrite reumatoide, à febre reumática e ao carcinoma metastático, ou seja, quando há presença de metástase aí de células neoplásicas. A formação de cristais aí na região articular está relacionada aí principalmente às artrites não infecciosas, né? As artrites não sépticas.
e a sua presença resulta aí em uma inflamação aguda e dolorosa. Essa inflamação, né, pode aí tornar-se uma situação crônica. Os cristais eles se formam como consequência de desequilíbrios metabólicos e também, né, como consequência da diminuição da excreção renal de agentes químicos. Agentes químicos estes que são formadores de cristais e que estão aí acumulados na circulação devido aí ao consumo de algum tipo de medicamento ou de algum tipo de alimento aí em excesso. Os cristais também podem se formar através aí da degeneração de articulações e ossos e também a partir da injeção direta de medicamentos como corticosteroides, que são muitas vezes ali injetados diretamente na cavidade articular, na cápsula articular. A inflamação aguda, pessoal, gerada aí pelos cristais, é capaz de aumentar aí as contagens de leucócitos, especialmente os neutrófilos, né, em específico. Se a gente tem uma atividade inflamatória relacionada a cristal e como também aquela atividade inflamatória relacionada à presença de micro-organismos, a gente tem aí um aumento, né, na contagem de neutrófilos, e esse aumento na contagem de neutrófilos vai ser aí proporcional a um aumento da quantidade de leucócitos. A identificação de cristais intracelulares em neutrófilos e macrófagos pode levar aí a um diagnóstico de artrite originada por cristais. Então, assim, para que a gente confirme um diagnóstico, a gente tem que encontrar os cristais não apenas no exterior, não apenas no líquido. Os cristais também podem ser encontrados no interior das células. Pessoal, em laboratório, né, é importante lembrar que a avaliação dos cristais deve ser feita imediatamente após a chegada da amostra, porque assim a gente interfere, né, na possível interferência que as mudanças de pH e temperatura podem fazer, né, na nossa amostra. E na análise, primeiramente, realiza-se aí uma avaliação a fresco, colocando uma gotinha do material entre a lâmina e lamínula, e em seguida, né, recomenda-se aí a utilização de um microscópio com luz polarizada, microscópio esse que vai ser capaz aí de expor melhor, né, de evidenciar melhor determinados tipos de cristais que não são capazes aí de fazer uma reflexão, né? Não são capazes de refletir muito bem a luz. Bom, a tabela vai evidenciar aqui os cristais mais comuns que podem ser encontrados aí no líquido sinovial, e eu vou explicar para vocês aqui sobre os principais que podem ser encontrados. Os principais aí, pessoal, que a gente pode citar em primeiro momento são os cristais de urato monossódico e os cristais aí de cálcio pirofosfato ou pirofosfato de cálcio, beleza? Os cristais de urato monossódico, também conhecidos como cristais de ácido úrico, são aí os de maior incidência, junto aí ao pirofosfato de cálcio. Esses cristais, o cristal de urato monossódico, ele vai ser aí o principal cristal que estará relacionado aos episódios de gota, e enquanto que os cristais aí de pirofosfato de cálcio vão ser os que estão relacionados aí aos episódios de pseudogota, joia? As principais causas aí do acúmulo, né, do urato monossódico são problemas aí no metabolismo de purinas, de bases purinas. O aumento também no consumo de alimentos ricos nesse tipo de base, o consumo de álcool, quimioterapia e uma redução também da excreção renal de ácido úrico pode favorecer, né, a formação desses cristais no líquido sinovial. Já em relação ao pirofosfato de cálcio ou cálcio pirofosfato, este cristal está mais associado aí a uma artrite degenerativa. Na artrite degenerativa, a gente tem aí uma calcificação, né,
da articulação. E a partir dessa calcificação da articulação, consequentemente, a gente pode ter aí a presença desses cristais aí no formato de pirofosfato de cálcio. Além disso, distúrbios endócrinos, né, principalmente distúrbios de tireoide, podem aumentar aí os níveis séricos de cálcio, levando aí a um aumento também de cálcio pirofosfato no líquido sinovial. E esse aumento, né, desse tipo de cristal está relacionado a um episódio de pseudogota. Não é uma gota, não é relacionado ao acúmulo de urato monossódico proveniente ali de bases purínicas, em sua maioria, mas sim um episódio aí de acúmulo de cristal devido principalmente aí a uma degeneração, né, uma artrite degenerativa ou a um acúmulo excessivo de cálcio. Outros tipos de cristais que podem ser encontrados são os cristais de colesterol, que apresentam-se aí em resposta a inflamações crônicas, os cristais de corticosteroides, que são encontrados aí como consequência da infiltração constante de corticosteroides no leito articular, os cristais de oxalato de cálcio, que é bastante comum aí em pacientes que fazem uso de hemodiálise, além dos cristais de apatita, que são encontrados aí devido principalmente à degeneração articular calcificada. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui o urato monossódico, que ele vai ser encontrado em formato de agulhas, né? E vai estar principalmente presente aqui em episódios de gota. Aqui nós temos um cálcio pirofosfato, que vai estar em formato aqui de bastões, por vezes formatos de bastões romboides quadrados também, e que vão estar presentes aí em episódios de pseudogota. Teremos os cristais de colesterol, que estão aí em formatos de placas, né? E essas placas elas podem ser em algumas situações coloridas, né? Esses cristais eles são encontrados aí no meio extracelular, são encontrados aí junto a outros elementos no líquido sinovial. Os cristais provenientes de corticosteroides, né, que tem um formato de placas achatadas, que possuem formatos variados, são principalmente relacionados à presença de injeção, né, ao uso constante aí de medicamentos corticosteroides. Os cristais de oxalato de cálcio, que estão presentes no formato de envelope e estão presentes principalmente devido à realização aí de hemodiálise. E os cristais de apatita, são pequenas partículas aí que são vistas principalmente na microscopia eletrônica. Então essas partículas elas não são vistas em uma microscopia de luz polarizada, ela é vista apenas na microscopia eletrônica. E ela está principalmente relacionada à presença aí de osteoartrite, que é uma degeneração aí da cavidade articular, né, das articulações. Então aqui, pessoal, ó, na microscopia normal, ó, a gente tem aqui uma primeira imagem apresentando aqui os cristais de ácido úrico, e aqui nós temos uma microscopia normal também apresentando os cristais aqui de pirofosfato. Entretanto, né, é bem difícil da gente enxergar na microscopia convencional. Por isso utiliza-se, né, uma microscopia de luz polarizada, onde a gente consegue identificar, né, observar os cristais a partir da sua capacidade de refração. Então nós temos aqui nessa primeira imagem, microscopia de luz polarizada, a presença, né, dos cristais de urato monossódico, os cristais de ácido úrico. E aqui intracelular, ó, nós temos aqui os cristais relacionados aí aos cristais de pirofosfato de cálcio. Ó.
Bom, por ser aí um filtrado do plasma, pessoal, os parâmetros bioquímicos do líquido sinovial serão aí semelhantes aos encontrados no plasma. Por esse motivo, poucos testes efetivamente terão relevância clínica. Entre os testes comumente solicitados está aí o da dosagem de glicose, né? Através dela vai ser possível aí verificar a existência de uma artrite inflamatória ou séptica. Se vai ser, né, uma artrite infecciosa ou não. Para melhor confiabilidade das análises, deve-se realizar concomitantemente a avaliação da glicose plasmática, né? Porque em condições normais, a glicose aí do líquido sinovial, ela não vai ser, digamos assim, semelhante, né, à glicose plasmática. A gente vai ter aí cerca de 10 miligramas por decilitro, né, de diferença. A glicose do líquido sinovial, ela vai ter aí uma quantidade aí de cerca de 10 miligramas por decilitro menor do que em comparação à glicose aí normal, né? A glicose plasmática normal. Uma diferença aí de mais ou menos 10%, beleza? Em episódios de artrite séptica, as diferenças aí entre o líquido sinovial e o plasma ficarão entre cerca de 20 a 60 miligramas por decilitro. O que isso significa? Que na artrite séptica, que vai ser ali mediada por micro-organismos, vai haver um consumo maior de glicose. Então a gente vai ter, né, uma diferença não mais de 10, uma diferença agora entre 20 a 60 miligramas por decilitro. Né? Significa que a glicose está sendo consumida com uma maior rapidez. Quanto à dosagem de proteínas, a concentração normal, né, que deve ser evidenciada, deve ser de no máximo 3 gramas por decilitro, beleza? É o máximo aí que a gente deve ter no líquido sinovial. Além das proteínas, algumas enzimas também podem ser dosadas aí no líquido sinovial, como por exemplo aí a lactato desidrogenase, que vai se elevar em episódios de gota e também em episódios aí de artrites infecciosas. Uma outra enzima, aí, a fosfatase ácida, também vai ser por vezes analisadas. Por quê? Quando a gente tem aí um aumento da fosfatase ácida lá no líquido sinovial, significa que a gente tem um mau prognóstico aí para artrite reumatoide. Então ela se faz um importante marcador para pacientes que fazem o acompanhamento de artrite reumatoide. Vale ressaltar que apesar da análise do líquido sinovial ser importante para identificar aí, episódios de gota por meio da pesquisa de cristais, a mensuração do ácido úrico raramente será solicitada, né, nesse caso. Por quê? Porque os níveis séricos eles costumam estar em equilíbrio com o plasmático, o que não vai trazer aí diferenças significantes, né, entre o ácido úrico presente no leito ali articular do que presente no plasma normalmente. Então, a mensuração do ácido úrico plasmático já vai ser suficiente, né, para dar um possível diagnóstico. Não é necessário que a gente faça a coleta que a gente submeta, desculpa, o paciente a uma coleta ali por artrocentese para fazer uma análise de ácido úrico, sendo que o ácido úrico encontrado no líquido sinovial vai ser idêntico ao encontrado na circulação normal. A única situação, né, em que a dosagem do ácido úrico vai ser necessária, vai ser essencial, quando a gente tem uma suspeita de gota. Se a gente tem uma suspeita de gota e a gente não tem o encontro de cristais, se a gente não consegue evidenciar a presença de cristais, aí sim a gente vai fazer a mensuração do ácido úrico na cavidade articular. Porém, né, a dosagem plasmática, como já disse anteriormente, ela já seria aí o bastante, né? Já evitaria aí que o paciente passasse
por uma coleta traumática, né, como é a coleta por artrocentese. Bom, pessoal, os agentes infecciosos como fungos, bactérias e vírus podem invadir aí a cápsula articular e causar, né, consequentemente, inflamação. Esses micro-organismos eles podem ser provenientes da circulação sanguínea ou podem também penetrar aí por meio de ferimentos profundos, né? Não descarta-se ainda a sua inoculação por meio de procedimentos como artroscopia, por injeções e também por cirurgias articulares. Por isso, pessoal, as técnicas de Gram e o cultivo bacteriano estão aí entre os principais testes a serem realizados no líquido sinovial. Bom, pessoal, por enquanto, então, vamos ficando por aqui, beleza? Na próxima aula, semana que vem, abordaremos aí com maiores detalhes a análise do líquido sinovial normal e patológico. Além disso, aprenderemos ainda a correlacionar os achados laboratoriais com os aspectos clínicos, beleza? Um forte abraço!